Boa noite. Todo mundo me ouvindo aí no fundo? Bacana. Sejam bem-vindos ao Luz Eterna na noite de hoje. Sintam-se abraçados, acolhidos, acarinhados. A gente está mergulhado num clima de vibrações que já foram preparadas para receber cada um de nós na noite de hoje. E às vezes as pessoas pensam que o trabalho de passe é feito só ali na salinha, com os médiuns. Mas na verdade, ele já começou desde o momento em que a gente chega na casa espírita. A gente já começa a ser envolvido nesse clima legal que eu mencionei. Mas seria justo da nossa parte que a gente também pudesse colaborar com o trabalho da equipe espiritual que está aqui para nos assistir, nos colocando de uma maneira mais receptiva para que esse contato seja mais forte. Então a gente precisa dar uma mexidinha, dar uma chacoalhadinha na cabecinha da gente, no sentido de realmente estar presente aqui de corpo, mas também de alma. Então a gente trazer os nossos pensamentos para o presente, para esse momento em que a gente está aqui e agora. Então eu convido todo mundo a sentar de uma maneira bem legal, bem relaxada, bem confortável. Cadeira, acha um jeitão. E a gente fazer uma coisa que é legal a gente fazer não só na casa espírita, mas ao longo do dia, em todos os momentos. E a gente não tem como não fazer, mas nós vamos tentar fazer com mais vontade, que é respirar bem fundo. Porque essas energias, elas penetram tanto pelos poros, mas também pela respiração da gente. Então vamos respirar bem fundo, vamos abrir o peito. E quando a gente faz isso, a gente traz para o nosso pensamento uma memória feliz, uma lembrança boa, a imagem de alguém por quem nós queremos interceder, alguém que a gente quer ajudar, e a gente traz isso pertinho da gente. E nesse momento a gente busca essa energia maior, que a gente pode chamar de Deus, mas que é essencialmente o Deus de cada um de nós, da maneira como a gente entender. Porque Deus está em nós da mesma maneira que nós estamos mergulhados nele. Então a gente vai tentar buscar essa conexão que todos nós temos, focando naquilo que a gente veio buscar na noite de hoje, naquilo que a gente quer levar de volta para a nossa casa, trazendo as pessoas que a gente sabe que estão precisando de alguma coisa, colocar tudo aqui dentro hoje e a gente pedir, ajuda da maneira como a gente souber. Mais importante do que as palavras é a sinceridade do nosso coração, porque para Deus é isso que interessa. Então cada um colocando aí a sua energia nessa conexão bacana que a gente faz nesse instante. E o objetivo da gente aqui, durante esse tempo que vocês vão passar aqui conosco, é exatamente, nós trazemos temas que ajudem a vocês a vir para cá, para dentro, E longe de mim eu ter a pretensão de ensinar alguma coisa. A minha vontade é outra. A minha vontade é de provocar. E se eu conseguir provocar vocês a
repensarem algumas coisas, a olharem algumas coisas de maneira um pouquinho diferente, então a gente vai ter completado aí a nossa tarefa de hoje. Muito bem. O tema que eu vim trazer é o processo contínuo da vida. Então a gente pode pensar no processo contínuo da vida de duas maneiras. Primeiro, processo contínuo da nossa vida no dia de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, olhando aquilo que está relacionado com o nosso dia a dia. Mas também a gente pode olhar a questão do processo contínuo da vida com uma visão um pouquinho mais dilatada. Então, para entrar por esse viés, a primeira coisa que eu preciso olhar é o seguinte: eu tenho dois caminhos para a gente começar a conversar. Olha lá. O caminho do materialismo ou o caminho do espiritualismo. Então vamos ver o que tem para hoje. Se eu pegar aqui o caminho do materialismo, essencialmente o materialismo, uma doutrina, teoria ou princípio, segundo o qual a matéria física é a única realidade e que por meio dela se explica a existência dos seres, processos e fenômenos. Se eu for por esse lado, é simples. Morreu, acabou. E sendo assim, a vida é uma coisa tão breve e finita, eu posso pensar da seguinte maneira, que os fins justificam os meios. Portanto, eu posso fazer qualquer coisa para eu atingir os meus propósitos. E eles não precisam, de maneira nenhuma, ser propósitos elevados, porque, na realidade, eu estou pensando em satisfazer a mim mesmo. E ponto. Porque se eu morrer amanhã, acaba tudo. E sendo assim, por que eu vou esquentar a minha cabeça em aprender alguma coisa, em ajudar alguém, em nutrir afeto, afeição? Porque morreu, acabou mesmo. E aí? Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente, porque não há perspectiva de futuro. Ok, vamos ver o outro lado. Espiritualismo. Aqueles que admitem a existência de Deus e da alma podem ser chamados de espiritualistas. Portanto, para essa turma aqui, além do corpo físico, tem uma coisinha a mais, que para aquela outra turma não tinha. Era matéria e ponto final. Portanto, nesse caso, a alma sobrevive à morte do corpo. E quem são os espiritualistas? Católicos, protestantes, umbandistas, turma do candomblé, judeu, muçulmano, são incluídos nessa categoria. Aliás, mesmo pessoas que não têm uma religião definida, se acreditam nesses mesmos preceitos básicos, também são espiritualistas. O que é diferente de espírita. Então, para eu entender o processo contínuo da vida, eu tenho que escolher aonde que eu vou. Muito bem. Noite de hoje, uma noite bacana, e eu vou contar história. Dentro desse mesmo propósito de processo contínuo da vida, é preciso que a gente expanda o nosso olhar, a nossa dimensão, e que a gente consiga se perceber dentro de um todo, que é muito maior que o nosso umbigo. Então, bora lá.
Novas pesquisas sugerem que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, de acordo com pesquisadores, com cientistas aí. Ok. O universo tem 2 trilhões de galáxias. A distância da Via Láctea, ou a dimensão da Via Láctea, o comprimento da Via Láctea, é de 105.700 anos-luz. Ao nosso Sol, dentro da Via Láctea. E lembrando que o universo tem 2 trilhões de galáxias. Só a Via Láctea tem 17 bilhões de planetas do tamanho da Terra. Esse número não quer dizer que hajam mais planetas habitáveis, mas eleva a chance. Então, o que a gente pensa? Na extensão da vida, além desse nosso mundinho pequenininho, que é um grãozinho de areia dentro do universo. E a vida pulsa em todos os lugares. E em se tratando da nossa história, a história desse grãozinho de areia, olha lá. O universo tem 13 bilhões. A Terra, desde o início da sua formação, 4,5 bilhões de anos. Desses 4,5, demorou um pouquinho, mas há 3,8 bilhões de anos vieram os primeiros seres vivos, organismos unicelulares, princípio da vida. 2,5 já não é bilhão, agora ficou mais legal, agora é milhão. 2,5 milhões de anos. Os primeiros seres humanos. E há 200 mil anos, olha só a dimensão de tempo. Há 200 mil anos atrás, nós, os Homo sapiens. Aí parece que a história começou a acelerar. Há 10 mil anos atrás, só a agricultura. Há 2.000 anos atrás, a vinda de Jesus. Mais 1.800 anos depois de Jesus, para a gente ter a indústria. Mais 200 anos para a energia atômica. E olha como acelera agora. Mais 50 anos para os computadores. 69 o homem pisa na Lua. 2021, nosso primeiro contato com Marte, através da sonda. 2022, o chat GPT. E aí a gente se pergunta, onde estaremos daqui a 1000 anos? Vocês viram quanta coisa aconteceu nos últimos 2000 anos, nos últimos 200 anos, nos últimos 100 anos? Nessa velocidade que a gente anda, uma pergunta. Onde é que nós vamos estar daqui 1000 anos? Mas a gente quer provocar, né? Então, vamos pensar assim. Aonde está um planeta criado 1 milhão, só 1 milhão de anos? Só, pouquinho, antes da Terra. Por quê? Porque o processo de criação é contínuo. A Terra não é a primeira experiência criativa de Deus, e nem a última. Então, um planeta que teve esse mesmo trajeto, só que começou a caminhada 1 milhão de anos antes. Aonde estariam esses nossos irmãos mais velhos com esta vantagem de 1 milhão de anos? E também para provocar, onde está um planeta criado 1 milhão de anos depois da Terra, abrigando nossos irmãos mais novos, num processo contínuo de evolução. Processo contínuo da vida. Ainda olhando por esse viés, Kardec cria didaticamente e nos apresenta uma escala de mundos. Então, a Terra e esse planeta
que eu criei agora há 1 milhão de anos depois da Terra, para a gente pensar nele, tiveram, no início da caminhada, a sua história dentro do que a gente chama de mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Passou mais um tempo, como a gente viu dentro do meu cronograma aqui, mundos de expiação e provas, aonde domina o mal. E é exatamente nessa categoria didática que a Terra está no presente momento. E, sim, aonde domina o mal. Se você ligar o rádio, ligar a televisão, eu acredito que não há o que contestar. Onde domina o mal, porém existe o bem. À medida que todas as pessoas se melhoram, começam a fazer escolhas diferentes, começam a pensar diferente, começam a agir diferente, o próprio planeta como um todo começa a melhorar. E aí a gente pode passar para um outro estágio, chamado mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda não têm espírito perfeito na regeneração, não. Aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mas ali no regeneração ainda tem o mal. Está lá. Pouquinho menos, com a bola menos cheia, mas está lá. Depois, próximo estágio. Mundos ditosos, aonde o bem sobrepuja o mal. Mas ainda tem mal. Não tanto quanto aqui. E só lá em cima, mundos celestes ou divinos. Ali não tem mais o mal, ali só reina o bem. Então, a nossa história de civilização, ela vem galgando esses degraus de melhoria. E dizia Jesus, para quem quiser, quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, a lógica, a razão e o bom senso não consegue conceber um universo do tamanho que eu mostrei, cheio de um monte de planeta, só para servir de enfeite para a gente. Né? E a gente olha a Terra como, digamos, a única obra de Deus no universo a conter a vida, um negócio tão medíocre. Não é assim. Então a gente, a própria razão, ela não consegue entender o universo como uma coisa completamente desabitada. E a Terra, na sua definição, ela serve a alguns propósitos. Exílios para espíritos rebeldes. Então, um outro planeta que estava evoluindo, mas tinha uma turma que estava atrapalhando, que estava embaçando o negócio, é igual na escola. Não vai conseguir passar de ano, continua no mesmo ano, só que não na mesma turma em que estava. Vai pegar uma outra turma, aonde ele vai conseguir se inserir e tentar acompanhar essa turma para, quem sabe, passar de ano. Então, é assim que a banda toca. Então, são trazidos espíritos para a Terra o tempo todo, de mundos que estão melhorando, mas essa turma está virando peso morto. Então, vem para cá. Que mais? A gente tem uma diversidade evolutiva. Veja que situação interessante. Deus não criou todos nós no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Os espíritos são criados todo o tempo. Então a gente tem aqui na Terra, nesse nosso planeta, espíritos que já têm um grau de maturidade maior e outros que estão ainda no comecinho, numa infância evolutiva completamente imaturos. E a gente vê essa turma todo dia. E vão passar por esse processo de amadurecimento e
vão conseguir também, do mesmo que outros já o fizeram, se melhorar e aprender. Mas nesse momento, essa turma ainda está meio crua, por assim dizer, precisa amadurecer, está meio verde. Então nós vivemos num mundo onde nós temos uma diversidade de pessoas em momentos de consciência diferentes. E aqui também é uma oficina de progresso, porque cabe àqueles que já amadureceram um bocadinho mais, ajudar essa turminha que precisa se melhorar. E o nosso mundo, a gente olha, eu falando assim, é um mundo onde domina o mal, né? A gente pensa lá nas notícias que a gente ouve nesse negócio todo. Mas é fato que a gente vem melhorando. As coisas já foram bem piores. E a gente tem que olhar a nossa evolução sob a ética e sob a moral, que nós vamos definir o que é. Então vamos pensar na nossa história, né? Hoje é a noite de contar a história. Coisas que aí a gente pensa que eles faziam. Não era assim não. A grande verdade, quando a gente pensa no tema da reencarnação, nós estávamos lá, fato. Só que tem uma coisa, a gente tem que ter cuidado para não julgar a história. Que mais? E eu estou mostrando coisas que eram cultural e socialmente normais nessas épocas e não chocavam a ninguém. Então aí vem a pergunta, hoje a gente olhando para tudo isso, a gente fica chocado, sinal que a gente já melhorou um bocadinho, porque nós não ficávamos. E a gente vem mudando a nossa percepção de valor e, de certa forma, nos negando a aceitar algumas outras coisas que antes eram tidas como normais. Então a gente entra na questão da ética e da moral. Então vamos lá. A ética, que tem como fundamento aplicar as regras e comportamentos morais do ser humano de maneira racional e científica, através de legislações que legitimam esse comportamento perante a sociedade. As nossas leis também evoluíram para regular essas novas maneiras de ver a vida, essa postura nova, dizendo o seguinte, que determinadas coisas a sociedade não quer mais. Portanto, a ética é coletiva. Porém, aí eu tenho que ver a moral. A moral está relacionada com um conjunto de regras aplicadas no cotidiano por cada cidadão, conforme o seu próprio entendimento entre o que é certo e o que é errado. Ia ser muito fácil se a gente, através da ética, fosse um robozinho, fizesse tudo de acordo com o manual, mas a gente não é assim. Portanto, a moral, ela está ligada às decisões que o indivíduo toma no que diz respeito ao seu comportamento pessoal. Bora lá. E como eu falei, nós vivemos num ambiente de diversidade, com espíritos maduros e outros nem tantos. Embora a ética regule como a sociedade se comporta e o que ela aceita ou não, é a moral que vai ser o reflexo da evolução de cada um de nós. E aonde que a gente se enrosca? Vivendo num mundo que, como eu mostrei, aceleradíssimo, em termos de ciência e de tecnologia. A milhão, voando, porém ainda escravo de sentimentos complicadíssimos.
tendo o nosso progresso atrapalhado por esses dois caras. E mesmo no mundo que já evoluiu tanto, é duro a gente olhar em volta e ver que não a ética, mas a moral está complicada. E por que é que nós erramos? Nós erramos por uma questão simples, porque nós somos espíritos imperfeitos. Aquele que se considerar a imagem da perfeição, sabedor de todas as coisas, é louco. Tinha que estar em algum lugar ali guardadinho. Porque nós somos espíritos imperfeitos e a gente está vivenciando uma série de experiências, algumas complicadíssimas. Então, a gente precisa de um pouco de indulgência com a gente mesmo, aceitando que nem sempre a gente acerta e que a experiência de vida essa, como existiram outras e existirão outras tantas, é cercada de tentativa e erro. A gente está sempre tentando, e uma hora a gente aprende. Também didaticamente Kardec foi muito feliz. Porque ele criou uma escala de evolução espiritual didática só para representar. Então, seríamos nós todos espíritos da terceira ordem. Por quê? Porque para nós a matéria ainda pesa mais que o espírito. Dentro do degrau seguinte, segundo o Kardec, já o espírito está em primeiro plano e não mais a matéria. Então, é difícil a gente se ver nessas categorias. Por quê? Porque a gente é um pouco de tudo. A gente é uma mistura de tudo isso. E a gente oscila, claro que a gente oscila, porque cada um de nós é feito de luz e sombra. E durante os dias, durante os meses, durante os anos, durante todas as situações da vida da gente, a gente oscila, a gente vai e a gente vem. E está tudo certo. Está tudo certo, porque nesse momento em que nós vivemos, essa dualidade, ela é muito presente. Mas o importante é que tudo evolui. Então, todo esse processo de aprendizado é para nos levar para algum lugar. E Deus, na sua sabedoria infinita, nos coloca juntos, para que através do contato, da convivência, a gente possa se lapidar e lapidar aos outros. Portanto, isolados, sozinhos é mais difícil. Ninguém evolui sozinho. Mas também é fato que você não consegue evoluir ninguém. Você só consegue cuidar do que diz respeito à sua própria evolução. Porém, a gente influencia as outras pessoas como? Pelo nosso exemplo. Quando as pessoas começam a olhar para a gente, falam, nossa, fulano está diferente. Antes dessa altura do campeonato, ele já estava dando com os pés no peito de todo mundo. Pô, olha só, como que ele conseguiu, está mansinho, está bonzinho, será que está tomando alguma coisa diferente? Mas enfim, é perceptível. Então a única maneira que a gente tem de ajudar os outros a se melhorarem, é a gente melhorando a nós mesmos e pelo nosso exemplo, pela nossa mudança, pelas nossas atitudes, que são sem dúvida nenhuma mais importante do que discurso. Pelas nossas atitudes práticas no dia a dia. Todos os dias? Não, todo dia não dá, né? Tem dia que a gente sai do eixo também, mas depois a gente volta. E a gente tem perguntinhas de cunho filosófico que muitas vezes é difícil da gente responder. Isso é legal, ó. De onde eu vim? Por que que eu vim?
para onde que eu vou e qual é o caminho. E se a gente pensar na vida restrita, simplesmente ao nascimento e à morte, cara, não consigo achar essas respostas, porque não faz sentido. Agora, se eu colocar dentro dessas equações complicadíssimas um elemento diferente chamado reencarnação, aí já começa a ficar mais legal. Aí eu já começo a ver luz e eu começo a entender algumas coisas, enxergar com mais clareza. Olha só. A reencarnação, prova da justiça divina. Por quê? Porque é uma coisa complexa. Eu pensar que numa vida média de 60, 70 anos, eu vou conseguir fazer tudo, aprender tudo, vivenciar tudo, sendo que tem gente que nesses mesmos 60 anos tem um determinado patamar de vida, outros, mesmo dentro desses 60 anos, tem uma vida miserável de provação, outro não chega nos 60 anos, outro viveu 60 horas, 60 minutos. Portanto, a pluralidade das existências coloca aquelas questões de uma maneira mais clara e racional. Se eu pensar que além da alma sobreviver à morte do corpo físico, eu ainda posso voltar para retomar as coisas que eu deixei para trás e que eu queria aprender. Eu queria ser motorista de caminhão, não deu, não, mas na próxima eu vou e faço, e assim por diante. Sobrevivência do espírito. E acima de tudo isso também, a existência de Deus, que é quem organiza esse negócio todo para nós. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Porque veja, se eu pensar que mesmo eu acreditando que existe alma, que a alma e o corpo são concebidas no mesmo instante, que não há uma pré-existência, como é que eu explico essa diferença gigante que a gente tem aí nas pessoas, não só de cognição, mas de maturidade por aí afora? Da onde que esse povo trouxe tanta coisa bacana ou tanta coisa que não é bacana? Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência de observação e uma doutrina filosófica. Kardec não fala em religião. Até porque Kardec acreditava que a doutrina espírita é para todo mundo. Ela não é uma coisa que isola, que encaixota as pessoas. Católicos, protestantes, todo mundo que é espiritualista pode se beneficiar dos postulados e do conhecimento que a doutrina espírita traz. E detalhe, o que a doutrina espírita traz não é novidade nenhuma. Se você for estudar as escolas do mundo antigo, os gregos, os egípcios, esses caras já sabiam tudo isso, que foi literalmente sufocado, primeira metade, talvez até na segunda da Idade Média. Mas nós não temos nenhuma novidade, só que a diferença é que enquanto lá nos egípcios, lá nos gregos, esses conhecimentos, esses ensinamentos eram dados só a um grupo pequeno de iniciados que tinham que comer o pão que o diabo amassou para poderem ser aceitos nessas escolas, onde esses mestres
lecionavam e ensinavam exatamente isso. A gente tem isso posto para quem quiser ouvir, numa linguagem extremamente simples. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos através do quê? Da observação. Efeito inteligente tem causa inteligente. Como filosofia, essa é a parte mais legal. Ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Portanto, são os espíritos testemunhas vivas da sobrevivência da alma, ou seja, deles mesmos, que vêm para nós aqui contar, trazer informações que vão confirmar a necessidade da gente gerenciar melhor o nosso dia a dia. E quando eu olho essa extensão da vida, mais ampla, mais rica, forçosamente eu preciso repensar quais são as minhas prioridades, quais são os meus objetivos. Então olha que bacana. A reencarnação, a doutrina espírita, conforta o aflito e aflige o confortável. Porque a partir do momento que eu me inteiro dessas coisas todas, eu me vejo na obrigação de corrigir as minhas rotas. Portanto, é mais legal a gente pensar numa existência fracionada em diversas vidas. Isso é o que a gente acredita que é um corpo que tem alma. Mas, na verdade, é o contrário, gente. Nós somos espíritos que têm um corpo físico. E quando esse aqui não servir mais, a gente pega outro. Olha que legal. Quando a gente olha o que possivelmente é a história de muitos de nós. E aí o povo fala, quem será que eu fui? Mesmo que você estivesse frente a frente com quem você foi, muito provavelmente você não se reconheceria. Porque a gente mudou. Nós somos a melhor versão de nós mesmos hoje. E para que essa reencarnação, para que esse negócio todo? Para que a gente vivencie papéis diferentes, com gente diferente, situações diferentes, em culturas diferentes. Experiências de aprendizado diferentes. Cada uma com o seu valor. Para a gente viver essa diversidade toda nesse planeta em que nós estamos. Olha lá. E Deus, como é sábio, justo e bom, Ele dá um off na gente. Então é o que a gente chama de véu do esquecimento. Então quando a gente volta para cá, mesmo com essa bagagem toda, Deus dá um delete na gente, para que a gente consiga focar na nossa história atual, sem trazer em demasia bagagens que não nos interessam. Por uma razão, porque aqui nós vamos ter que conviver e reencontrar muitas pessoas com quem nós não tivemos experiências tão felizes. E algumas outras com quem nós tivemos. Porque a reencarnação também, além de espíritos que se atraem
para evoluir juntos, existem outras situações, onde a reencarnação é importante para emendar pontinha solta. E é exatamente dentro do ambiente familiar, dentro da convivência do dia a dia, graças ao meu véu do esquecimento, que a gente tem essa oportunidade de ficar amiguinhos de novo. Então, a convivência, ela muitas vezes ela não é do jeito que a gente sonha, que a gente imagina, mas ela é do jeito que a gente merece. Seria muito fácil eu conviver só com quem pensa como eu, que concorda comigo, que faz o que eu quero, que me obedece, que crê no que eu creio, que gosta do que eu gosto. Mas não é só assim. E como é que a gente lida com essa turma aqui? E quem sabe nós não sejamos esses caras muitas vezes. E a gente tem vários desafios no nosso dia a dia. Hoje a gente vive uma época em que a ciência ajuda o ser humano a viver mais. Mas o que adianta viver mais se for para fazer só mais besteira? Então a ciência já consegue administrar super bem aquilo que a gente chama de males do corpo. Porém, nessa confusão em que a gente vive, outros males, talvez mais complexos, começam a aparecer cada vez mais, que são os males da alma. A gente vê pessoas cada vez mais jovens com depressão, com ansiedade, tendo que se entupir de remédio para poder se aguentar. E aonde que está o equilíbrio? Quando eu consigo equacionar a minha vida material, mas também cuidar da minha alma, por assim dizer, da minha vida espiritual. E outro grande desafio da nossa existência é a gente se conhecer, a gente se decifrar. Qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Ok, mas agora vem um movimento que exige muita coragem da gente. Que é de a gente se enfrentar. Porque o maior adversário que tem para o nosso progresso é a gente mesmo, não são os outros. Então, ok, eu me conheço. Agora, eu preciso de coragem para me enfrentar. Mas também, muitas vezes, é importante eu conseguir me perdoar. Por quê? Porque eu não sou perfeito, pô. Levanta, sacode de poeira e dá a volta por cima. Portanto, ama a ti mesmo. Senão vai ser difícil para alguém te amar. E voltando para Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, deu para nós o seguinte: o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade da gente fazer escolha. E aprender através do quê? Do resultado dessas escolhas. Se for agradável, a gente escolheu certo. Se for desagradável, deu ruim. Da próxima vez eu mudo a minha estratégia. Então, todos nós somos livres para fazer escolhas. E viver com o resultado dessas escolhas. Se eu plantar pimenta, eu colho pimenta. Eu não vou colher abacaxi. E à medida que a gente aprende com essas experiências, a gente vai tomando posse da nossa consciência, sabendo melhorar as nossas escolhas e, consequentemente, os nossos resultados. Por quê?
Quanto mais a consciência, maior a responsabilidade. E como eu estava falando de dualidade, a gente tem essa aqui, ó, que é o bem e o mal, que pode ter um certo relativismo, se a gente for olhar o nosso percurso histórico. Porém, tem uma receita de bolo que diz o seguinte: se uma coisa é boa para mim e ruim para os outros, ela é ruim. Se uma coisa é boa para mim e bom para os outros também, ela é boa. O que a gente não pode é terceirizar. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. O povo tem mania de tudo que faz de ruim botar a culpa em alguém que veio e induziu a pessoa a fazer um outro negócio. Não, não é, meu, é você mesmo. Se alguém veio ali colar em você, é porque você está ali na mesma vibe. Né? Os iguais se atraem, os diferentes se repelem. Então a gente precisa parar de terceirizar a responsabilidade e assumir as consequências daquilo que a gente escolhe. E quando pintar de novo a mesma situação, porque a gente sabe que vai voltar, a gente agir diferente. E quando eu falo de consciência, olha que interessante, a gente já vem de fábrica com um chip que traz todas as leis de Deus. Leis que organizam aquele universo gigantesco, mas que também nos colocam numa frequência, numa sintonia, que vai vibrar numa ordem perfeita, como tudo mais na criação divina. E a gente sente na hora, quando a gente pisa na bola, que dá aquele ruim. E aquele ruim é exatamente esse desequilíbrio energético que a gente causa em nós mesmos. Então, olha que doido. Se dividimos em duas partes os males da vida, isso aqui está lá no Kardec. As que o homem não pode evitar. Você estava lá no lugar, deu um tsunami, caiu um meteoro, erupção vulcânica, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Essa é a situação A. E a situação B? As que eu fui causa primária, por minha imprevidência, ou pelos meus excessos, a livre-arbítrio. Olha que louco. A gente vai ver o seguinte, que a alternativa B acontece muito mais do que a A. Dentro de mim há 2 cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando, o que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Às vezes não saímos da dificuldade por falta de ajuda, mas por teimosia nossa. Essa é da Joana de Ângeles, olha só. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. É tu que optas pelos sentimentos que tens nesse exato momento. Só tu. Então eu posso escolher as minhas reações? Posso. Eu posso controlar as minhas reações? Eu posso. Eu posso educar as minhas atitudes? Eu posso. E uma das coisas que mais atrapalhou a nossa história, nosso processo contínuo da vida, foi exatamente isso aqui que ensinaram para nós. São as penas futuras, as penas eternas. Então, se você pisar na bola, você vai para o inferno. Quanto tempo? Para sempre. Eu não vou sair de lá, não. Tá, o que eu ganho? Não ganho nada. Mesmo jeito, você vai para o céu. Por quanto tempo? Para sempre. O que eu vou fazer lá? Nada. Também o que eu ganho? Então, isso aqui é uma ideia, um conceito que muito mais atrapalhou a gente do que ajudou. Porque incutiu em nós, não incutiu em nós nada além do medo. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero que a morte do ímpio, não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, o que acontece?
Na realidade, acontece um processo de amadurecimento e de aprendizado, que só é possível se eu tiver novas oportunidades. E uma das coisas mais sem sentido que tem é eu achar que eu vou pisar na bola, fazer besteira e que Deus vai ficar bravo comigo, que eu vou irritar Deus. Deus tem um ego gigante, eu vou fazer um negócio qualquer e Deus vai ficar irado comigo, vai ficar de mal comigo. Como assim? Outra coisa louca é o fato de eu barganhar com Deus, trocar. Qual é o interesse que Deus tem naquilo que eventualmente eu possa dar de material para Ele? Deus, se Deus é amor, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E a gente humaniza a Deus, a gente transfere para Deus todas as nossas falhas, as nossas dificuldades. E aí a gente entra no final da nossa prosa, onde a gente fala sobre a terapia mais legal que tem, que é a terapia do perdão. Olha só que bacana isso. Perdão é algo que você dá, mas quem recebe é você mesmo. Portanto, nos perguntamos de que vale a pena carregar fardos tão pesados, de mágoa, de melancolia, só atrapalham a caminhada da gente. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembrando que a gente tem muito para que se perdoem a nosso respeito também. Mas o perdão, ao contrário do que algumas pessoas dizem e acreditam, é uma conquista e não uma graça. Eu baguncei, eu conserto. Não tem outra pessoa para fazer isso. Livre-arbítrio, responsabilidade. Perdão é uma conquista. Não vem de graça. E aí de quem acreditar nisso, porque quando chegar lá do outro lado, vai ter uma decepção do tamanho de um bonde. Aí não adianta ficar bravo. Mas a gente entende o seguinte, que Jesus já dava o aviso. Falava, olha bicho, fique esperto, você entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no mesmo caminho. Ou seja, enquanto vocês dois estiverem aqui. Resolve, não adia. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Mas Jesus já falava, deu problema com alguém, resolve o mais rápido possível, não carrega isso, não deixa para depois. Mas o perdão, ele é dividido em 3 etapas. Arrependimento, expiação e reparação. Primeira coisa, o arrependimento. Escuta, se eu não entendo, não compreendo a besteira que eu fiz, o mal que eu provoquei, o prejuízo que eu dei para os outros, como é que eu vou me arrepender? Lembra que a gente estava falando de ética e de moral? Somente quando eu entendo a bobagem que eu fiz, quem eu prejudiquei, é que vem o arrependimento. Antes disso, não vai rolar. Para aquela pessoa está tudo bem. Agora, a partir do momento que a pessoa toma consciência do que fez, se arrepende, aí o negócio começa a pegar. Por quê? Porque depois do arrependimento, vem a convivência com toda a sensação de remorso, de culpa que você vai ter, exatamente porque você entendeu a gravidade do seu ato. E para se livrar desse fardo, o que você faz? Você fala, pelo amor de Deus, eu preciso resolver. Enquanto eu não resolver, eu não saio daqui. E aí vem a terceira parte, que é a parte da reparação. Só através da reparação que eu me sinto quitado com Deus? Não. Com a minha consciência, pô. Porque é ela que está me cutucando. Peso na consciência. Aí, a gente sabe do que fala.
E a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, enquanto está caminhando junto, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência próxima em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento, fazer-lhes tanto o bem quanto o mal lhes tenhamos feito. Então, perdoar na real, isso aqui é bonitinho também. Perdoar não é esquecer, esquecer é outra coisa. Perdoar é quando a gente consegue lembrar, que a gente não apaga as coisas da memória, mas a gente consegue lembrar sem sentir dor. E aí a gente entra numa grande necessidade para que a gente possa levar a nossa vida da melhor maneira possível, dentro do processo contínuo da vida, que é o reequilíbrio, quando a gente balança, porque a gente balança. E Jesus dizia: vigiai e orai. Portanto, quando o calo aperta, a gente em qualquer lugar, qualquer hora, pode fazer aquilo que a gente fez no começo da nossa prosa, que é levar o nosso pensamento para essa usina maravilhosa de amor, de compreensão, que é Deus, e falar: me ajuda a segurar essa bucha, porque está difícil. A prece. Não de uma maneira formal, como dizia Jesus, só dos lábios, porque esses fariseus lá do tempo deles, os caras eram craque. Mas sinceridade, verdade no coração, leva as nossas súplicas muito mais longe. E Jesus tinha algumas máximas. O Deus único, a imortalidade e ainda bem que teve shows, hein? A fraternidade universal. E esse universo generoso do qual eu falei, ele é feito de gente. Gente como a gente. Então é de gente que a gente, olha que bonito, é de gente que a gente está falando. E eu gosto muito de musiquinha. Eu gosto de fechar os meus bate-papo com musiquinha. Só que às vezes dá certo e às vezes não dá, né? Vamos ver se hoje é o dia que vai dar certo. Que a tecnologia é extremamente complexa. Se não der, não deu.
E é isso aí. Para Deus, todos nós somos importantes, somos únicos, e casa espírita é lugar de gente. Muito obrigado, boa noite.